1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13 ao verso 18, nos diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Amém. Amados, esse é um texto muito interessante desta primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Os irmãos já sabem bem, porque têm acompanhado, e eu tenho repetido isso aqui a cada domingo, do amor e da preocupação de Paulo com os crentes de Tessalônica, que eles eram novos na fé, e que Paulo enviara Timóteo para estar com eles, e as notícias que Timóteo tinha trazido para Paulo eram muito boas, de que aquela sementinha que havia sido plantada no coração daqueles homens e mulheres ali, e estava gerando uma plantinha muito bonita, ainda novinha, viçosa, mas que cresceria para dar muito fruto. E Paulo se alegra, agradece, ora, mas sempre há, no processo de crescimento espiritual, inquietações, dúvidas, receios, e isso também havia na igreja de Tessalônica. E agora, no final do capítulo 4, nesse texto que lemos, o que é que nós temos? Nós temos Paulo trabalhando com a igreja, Paulo ensinando a igreja a respeito de um assunto que trazia dúvida, ou temor, ou insegurança àquela igreja, mas com certeza não somente a igreja de Tessalônica, mas também a todos nós, especialmente quando nós convivemos com o luto. Qual era a questão, irmãos? Os que dormem, os que já morreram. Havia esse escrito de Paulo, era um escrito muito recente, é um escrito novo, escrito possivelmente no ano 50. E a ideia era que Jesus voltaria naquela geração, naqueles dias. E aí as pessoas da igreja começaram a morrer. Possivelmente morreu um, morreu outro, e Jesus não veio. Como é que é isso? Como é que aquele meu ente querido que faleceu, e Jesus não veio ainda, como é que fica? É com essa questão por detrás que Paulo trata do assunto dos que dormem. Versículo 13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Paulo aqui, ele tenta responder a essa questão, e os que dormem aqui, claramente é uma metáfora, ele não está falando do pessoal que estava tirando a siesta depois do almoço, do meio de semana, não era nada disso, mas daqueles que morreram, e essa imagem é usada em outros textos da Bíblia. E é sobre o futuro dos mortos que Paulo tenta dar uma explicação, e ele trata duas situações que estavam trazendo desesperança para a igreja, e que traz desesperança para todos nós, possivelmente. A primeira coisa que Paulo tenta informar a igreja de Tessalônica é para que eles não se entristecessem como aqueles que não tinham esperança. Porque uma coisa é o luto,
a saudade, a perda, a falta, a dor. E isso nos acompanhará ou nos acompanha possivelmente durante toda a nossa vida. Quando eu comecei a perder pessoas importantes na minha família, na minha vida, isso ficou mais claro. Eu me lembro que, algum tempo atrás, estava conversando com um amigo, e ele havia perdido seu pai já há alguns anos, nós já éramos amigos. E eu não sei como que nós chegamos nessa conversa de luto e de perda, e o pai dele veio à tona. E eu nunca, naquela altura, eu não tinha perdido alguém tão importante na minha vida, como hoje já vivi essa experiência, mas ele sim. E eu falava, mas como que é isso? O que é isso? Ele falou, Carlos, não é algo que se esqueça. É algo que você aprende a conviver com a falta. Eu sinto o cheiro dele. Eu sonho, quando eu sonho com ele, e é tão bom, que quando eu acordo eu fico triste. Porque parece real, parece verdade. Eu passo em lugares que marcam a nossa história. E a presença dele é tão marcante nesses lugares. E ele foi a pessoa que talvez, pela amizade profunda que temos, que talvez tenha tentado melhor me elucidar como é essa questão da perda e da falta que àquela altura eu nunca tinha vivido. E eu entendo que quem não viveu, de fato, tem dificuldade em entender a profundidade disso. Porque eu era esse, que tentava encontrar no amigo, que ele tivesse palavras que me esclarecessem algo que as palavras faltam, que não há palavras para um esclarecimento tão completo e profundo. E era essa a circunstância da igreja de Tessalônica. Eles buscavam conforto, eles buscavam algo que pudesse trazer esclarecimento, luz, diante da saudade, diante do luto, diante da perda, diante da falta. E a primeira coisa que Paulo trata é que há esperança. Há esperança. Jesus Cristo é a esperança. Há consolo, há conforto, porque a palavra final é de vida e não de morte. Irmãos, quando nós lutamos e nós encorajamos os irmãos a abrirem suas casas, abrirem suas vidas, sua geladeira, sua carteira, para conectarem-se a pessoas que possivelmente já são queridos dos irmãos, com o fim de iluminá-los, salgá-los, evangelizá-los. É porque nós estamos tratando de uma questão de vida ou morte. Quando Jesus deu a ordem de fazermos discípulos, e não uma sugestão para que pensássemos a respeito, ele era bem sabedor disso. De que quando alguém parte com Cristo, quando alguém é de Jesus e parte, há consolo, há paz. E quando não há lamento, choro e uma desesperança enorme. E que nós temos uma vida, que é essa que o Senhor nos dá, para resolvermos a questão mais importante, onde nós vamos passar a eternidade. Quando a igreja evangeliza, discipula, ela, em última análise, está tratando com isso. Ela está tratando com o destino eterno das pessoas. Porque quando nós celebramos o Cristo ressuscitado, e há pouco tempo nós tivemos aí o culto de Páscoa, e celebramos isso, e nós cantamos a vitória de Jesus sobre a morte, o senhorio dele. E a Bíblia é tão clara a dizer que Jesus tirou o ferrão da morte, o aguilhão da morte.
é tão clara em dizer que o último inimigo de nossas vidas foi vencida por Jesus. Quando nós tratamos então da evangelização, quando nós tratamos então de salgar e iluminar pessoas, nós estamos tratando disso, queridos. Porque nós não teremos outro tempo, nem outra vida para fazermos isso. E nós não teremos nenhum outro consolo, senão a Jesus. Porque Paulo faz menção de consolo todas as vezes que ele fala da morte. Todas as vezes que Paulo trata sobre morte, não apenas nesse texto, sobre vida eterna, o objetivo é consolar, é encorajar, é trazer paz. Mas qual que é a base dele? Uma única base, Jesus Cristo. Porque se a base não é Jesus, biblicamente não há nenhuma possibilidade de consolo. E a coisa é, para Paulo, é muito claro. Não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Quem que não tem esperança? Quem não tem Cristo. Irmãos, quando nós pensamos Jesus Cristo, e aí nós vamos pensar Jesus desde a eternidade, ele é criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, e num dado momento, ele vem e entra dentro do nosso mundo, que é dele. Do nosso mundo que é dele. Mas ele entra dentro da nossa história, do nosso contexto. Dentro do nosso contexto. E ele não entra aqui e fala, brincadeira vocês e tal, o que vocês estão fazendo? Ele não entra aqui desvalorizando tudo que era feito, conquanto houvesse, como ainda há, tantos desvios. Mas ele entra dentro do contexto do homem, aquele que já existia sobre a forma mais excelente que se pode existir. Ele assume um corpo de carne para caminhar entre pessoas, para tocar em pessoas, para falar com pessoas. E o seu corpo foi martirizado. O corpo que ele teve para se comunicar numa linguagem que nós pudéssemos entender. O corpo que foi martirizado, o corpo que sofreu, foi o mesmo corpo que tocou, que abençoou, que acariciou. Por que corpo? Para entrar dentro do nosso contexto e dizer, olha, a esperança, a conforto, a vida. Tem algo novo para vocês. E o túmulo ficou vazio, porque ele reassume a sua vida, como ele mesmo havia anunciado, que em 3 dias o templo seria reconstruído, e foi zombado. Está de brincadeira, olha essas pedras. Porque aquilo que os homens valorizam, como é a coisa, né? Os religiosos dizem, olha, esse templo demorou tantos anos para ser construído, e aí Jesus, olha, derruba, em 3 dias eu reconstruirei. Ou quando a palavra diz, não vai ficar pedra sobre pedra. E isso aconteceu no ano 70, aquele templo que era tão valorizado, aquela estrutura de pedra tão valorizada, aquele monumento, já não mais existiu. Mas a sepultura ficou vazia. E eu, durante muito tempo, achei que a sepultura vazia era a grande imagem da vitória de Jesus sobre a morte. Durante muitos anos na minha vida, eu, mesmo sem ter ido a Israel, eu ficava pensando, poxa, que imagem, que coisa boa, que o túmulo está vazio. Mas hoje eu não creio que essa seja a melhor imagem.
A melhor imagem não é o que não existe, o que não se pode ver. A melhor imagem de que Cristo venceu a morte é o seu corpo, chamado igreja. São vocês. Somos nós. É o corpo de Cristo que se move no mundo, com o Espírito dele, sendo dirigido por ele para fazer a vontade dele. É a expressão da vitória. A grande expressão da vitória não é o que não existe, mas é o que existe e se move. É a igreja de Jesus. Quando Paulo fala aqui para a igreja de Tessalônica, a esperança. Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte. É interessante que quando nós falamos disso, dificilmente alguém que tenha conhecimento bíblico diz, não, ele não venceu não, ele foi derrotado, não é bem assim. É difícil alguém se levantar contra isso, contra essa verdade bíblica. Se a referência é a Bíblia, não há discussão. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se por um lado, então, sempre a verdade bíblica, quando colocada, ela é muito esclarecedora, ela é patente, não dá para brigar contra ela, você vai se chocar contra essa verdade, mas por outro lado, quando nós vivemos o luto, a perda, ou quando isso está perto de nós, quando o cheiro de morte chega perto de você, é fácil a circunstância fazer um eclipse na fé. A fé é meio que eclipsada pela circunstância. Muitas pessoas, quando vivem o que Deus me chamou, eu acompanhei pessoas perto do fim, famílias que tinham entes queridos perto do fim, e que viveram todo aquele contexto, toda aquela tribulação. E tantas vezes as pessoas, os familiares me chamavam e falavam, pastor, mas o senhor já conversou com ele? O senhor já conversou, pastor, o senhor já fez o apelo? Pastor, o senhor já se certificou que ele realmente está salvo mesmo, pastor? Olha, pastor, eu não sei não, viu? Porque tem hora que ele assim, ele era meio vacilante. Na verdade, quem estava vacilante era a pessoa. Porque quando nós temos que lidar com isso de perto, parece que um eclipse se forma e parece que a gente fica alimentando dúvidas ao invés de alimentar a fé. Paulo queria alimentar a fé daquelas pessoas, de que o mesmo Deus que as sustentou, de que o mesmo Deus, mesmo poder que atuou sobre Jesus e o ressuscitou, é o mesmo que atua na igreja. E para os que dormem em Cristo, é vida, é festa, é Jesus. Começa a fazer sentido para você. Começa a fazer sentido para você do que nós estamos tratando. Se a gente tira o olhar de Jesus, parece que as circunstâncias assim nos envolvem, formam um eclipse. Jesus continua no trono, Jesus continua reinando, Jesus continua salvando, Jesus continua agindo com seu poder. O mais interessante dessas caminhadas é que muitas vezes quem está lutando ali está muito forte. Quem está ao redor, não. Muitas vezes não. E são fortalecidos por aquele que fisicamente está mais fraco. Porque o poder do Senhor atua na vida dos seus filhos de tal modo que esse poder é aperfeiçoado no momento da fraqueza. E aquele que aparentemente é o mais frágil, ele é revestido pelo poder de Deus. E ele abençoa aqueles que estão ao lado. E para mim, um grande exemplo bíblico é a vida de Jacó. Talvez eu já tenha mencionado isso aqui algumas vezes, porque esse texto para mim é fantástico. É o fim que eu desejo ter. Jacó, no final da vida, cego. Jacó fez um monte de atrapalhada na vida. Tropeçou, caiu,
pintou os canecos, irmãos. Mas viveu muitas experiências com Deus, conhecia Deus. No final da vida, Jacó chama José, seu filho. E José leva os seus filhos, netos de Jacó, para serem abençoados segundo a cultura deles. Jacó cego. José traz os meninos para eles serem abençoados, os filhos serem abençoados. E Jacó inverte a mão na hora de colocar a mão sobre os meninos. Sobre o mais velho ele coloca a mão esquerda e sobre o mais novo ele coloca a mão direita. E José tenta, achando que o pai estava limitado pela a limitação da visão, tirar a orientação do pai, ele tenta inverter e Jacó insiste que não. E ele abençoa a sua descendência. Aquele homem enfraquecido, carcomido pelo tempo, cego, é o mais lúcido dentro daquele cômodo. Porque fora iluminado por Deus. Aquele homem tem paz. Ele tem tanta paz que ele abençoa a sua geração. Aquele homem venceu, domou a morte em vida, que é o projeto de Deus para todos nós. O projeto de Deus, a gente domar a morte. Por que a gente vê vários homens de Deus, e isso é um traço comum dos homens de Deus, tantas coisas eles fizeram, tantas coisas Deus usou, tantos riscos passaram, tantas loucuras, entre aspas, pareciam cometer. Por quê? Porque a morte estava domada, filho. Porque quando a morte é domada pela vida de Jesus em nós, pelo agir do seu Espírito em nós, o norte, a direção da nossa vida é outro. A nossa construção de vida vai numa outra direção. Os nossos princípios e valores são mudados, então as nossas práticas também serão. Porque nós estamos ligados nas coisas que são do alto. Porque nós temos esperança que rompe esse tempo e invade a eternidade. Enquanto nós continuarmos arraigados a essa terra, a esse chão, enquanto nós acharmos que o nosso fim é aqui e não que aqui é passagem e peregrinação, enquanto nós quisermos celebrar os monumentos e as grandes conquistas desse tempo, ao invés de celebrarmos em primeiro lugar a grande vitória e a maior vitória, que é a vitória de Jesus sobre a morte, e que é a vitória que Ele nos faz ter todos os dias sobre o pecado, nós vamos sofrer muito. Nós vamos ter muitos medos e muitas circunstâncias poderão eclipsar a nossa fé. Mas quanto mais, irmãos, nós nos relacionarmos com Jesus, maior é o consolo, o conforto e a coragem para passarmos por qualquer circunstância. A resposta é a fé. Veja o versículo 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aí você vai dizer, me dá prova, pastor, que isso vai acontecer. Não tem. Mas te convido a provar, a experimentar. Prove você dessa graça, desse favor. Prove da graça de Jesus. Eu gosto muito de ver como Jesus fazia, irmãos. Às vezes a gente fica tentando defender Jesus, e isso é uma das coisas mais estúpidas que nós fazemos. A gente faz tantas coisas estúpidas, mas defender Jesus, principalmente com pessoas que não creem em Jesus, essa é uma das coisas mais estúpidas que nós fazemos, porque sempre é Ele que nos defende. E Ele não precisa da nossa defesa. Prova, experimenta, viva a dimensão da fé. E você vai receber de Deus tudo o que você precisa. Talvez para o Rafael seja mais fácil entender algumas mensagens da Bíblia. Quando a Bíblia ilustra o que é ser estrangeiro, construir sua vida em terra estranha, talvez para o Rafael seja mais fácil perceber isso. Quantas diferenças.
Mas é exatamente isso que a Bíblia diz que somos: estrangeiros e peregrinos, convidados a olhar para frente e para o alto, com esperança nessa palavra. Jesus ressuscitou e Ele trará o seu povo com Ele. E aqueles que estiverem vivos no momento da sua volta serão resgatados. Interessante o versículo 15, que ele, a partir do 15, ele vai detalhando um pouco isso. Os vivos, os que ficarmos até a vinda, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É isso, irmãos. Essa é a esperança, esse é o consolo, esse é o bálsamo, esse é o remédio, essa é a solução, e não a outra. Esse é o norte. Essa deveria ser a bússola da minha vida e da sua vida, e não outra. Esse é o maior legado que se deixa para um filho ou para um neto. A fé em Cristo Jesus sendo vivida todos os dias na frente do teu filho, na frente do teu neto, como um testemunho do poder de Cristo que age em você. Irmãos, eu fui muito abençoado na minha infância. Minha avó, a mãe da minha mãe, ela foi para ajudar a minha mãe quando eu nasci. E acabou que ela ficou. E aí a nossa casa passou a ser a casa dela. E ela era um doce, assim, sabe? Analfabeta. E eu me lembro que eu era criança. E com coisas da escola, e ela estava perto assim, ela falava que ela só conhecia uma letra. O O. Conheço o O. Pessoa muito simples. A roça. Teve muitos filhos e lutou a vida inteira. E num tempo que era completamente fora de moda e que trazia muita perseguição, ser de Jesus, ela recebeu a salvação de Jesus. E toda a família dela começou a ser abençoada. Ela multiplicou a bênção. E já no final da vida, eu já era adulto, a minha avó perdeu a visão. Ficou cega. E aí a gente começa a perceber as coisas assim, todos os dias, irmãos. Todos os dias. A minha avó orava 12:00 e 18h, todos os dias, sem exceção. No ambiente em que nós estivéssemos, se nós fôssemos à sua casa te visitar, e fosse por essa hora, ela iria pedir licença para procurar um cantinho para poder orar. Eu vi o evangelho e a piedade funcionando na vida dela todos os dias. Quando eu ouvia a oração dela, ela falava coisas com Deus que ninguém mais se lembrava. Pessoas que todos nós já tínhamos esquecido. Causas que tinham sido já ultrapassadas, como um jornal velho, como uma página antiga da internet que ninguém consulta mais. E ela ia acrescentando vidas e causas e pessoas em intercessão. E eu vi isso funcionando na vida dela, mesmo antes da cegueira. E quando ela ficou cega, aquela preocupação, aquele choque. Eu me lembro que eu estava no médico
e aquela notícia dura, e que a medicina não tinha recursos para ela, e que ela teria que conviver com a cegueira. E tantas vezes eu ficava lá com a avó e tal, e conversando, e ela sempre bem-humorada, de boa, convivendo com a alimentação assim com muita tranquilidade. Eu falava, vó, o que a senhora vê? Eu vejo luz. O que mais que a senhora vê, vó? Eu vejo os anjos. Ela enxergava mais que todo mundo daquela casa. Nunca reclamou, irmãos. Mas nem assim, aquela coisinha assim mínima. Você falou, isso não é nem uma reclamação, nem isso. Nunca lamentou. Momento algum. E nunca deixou de viver os valores e a vida de piedade como um sinal de frustração ou tristeza. Eu sou muito abençoado de ver isso funcionando dentro da minha casa durante anos, todos os dias. Louvado seja Deus. Quero terminar a minha fala, irmãos. Quero terminar a minha fala. Porque o último versículo é um versículo pequeno, mas ele completa a direção de tudo que foi dito antes. Olha o que o versículo 18 diz. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Quais palavras? Jesus venceu. Ele tem vida eterna. Creia. Creia. Dirija a sua vida pela sua fé em Jesus que reina. E quando tudo que está sob seu controle for tirado, vai ser a melhor parte. Melhor parte. Quando a âncora da sua vida neste lugar for levantada, é a melhor parte. O encontro com Jesus. Eu poderia aqui entrar, irmãos, num sermão como esse, em minúcias escatológicas que servem assim para a gente, uma ocasião muito boa, assim, a gente faz um peixe, faz uma lasanha, a gente pode ficar aqui, que vem. Mas eu quero te dizer a essência. Ou nós somos de Jesus nesse tempo, e esse é o tempo, não há outro. Ou nós evangelizamos as pessoas que estão perto de nós para que elas sejam de Jesus. Ou nós teremos que conviver com desesperança. Ou nós teremos que conviver com algo muito maior do que o luto. Porque sem Jesus não há consolo. Mas com Jesus, irmãos, toda e qualquer circunstância de dor e de dificuldade nessa vida pode ser vivido. Porque se olha para frente, que se olha para cima, se olha para o alto, o nosso Redentor vive. Baixe sua cabeça, feche seus olhos em nome de Jesus. Quando nós tratamos, irmãos, de questões como essas tão profundas, quando nós tratamos de vida eterna, quando nós tratamos de vida e morte, quando nós tratamos, fica tão claro o projeto de Deus, fica tão mais claro. Fica tão claro que não dá para viver nessa vida como se nós fôssemos ficar aqui para sempre. Fica tão claro que ou nós temos Jesus ou nós não temos nada. Fica tão claro que sem Ele nós nada podemos fazer. E eu quero te chamar nessa noite, motivado por essa verdade, crendo nessa verdade, dizendo, olha, essa é a verdade do meu coração. Hoje essa verdade está no meu coração. A minha esperança é Jesus Cristo. O meu consolo é Jesus Cristo. Se você se sente renovado nessa noite, na sua esperança, no seu consolo, se você se sente confortado com essa palavra que vem de Deus para você, agradeça ao Senhor por toda boa obra. Mas lute. Tem
tantas pessoas que você ama e que talvez não tenham esse consolo que você tem. Tantas pessoas que estão perto de você. Tantas pessoas que caminham ao teu lado, que não tem consolo algum, não tem esperança alguma, vivem uma mentira. Entra no mundo delas. Entra no mundo delas. Entra no contexto delas e diz: olha, há esperança. Há esperança para o teu casamento. Há esperança para o teu tratamento de saúde. Há esperança para a sua vida. Deus te ama. Jesus Cristo é a resposta. Há esperança. Seja um instrumento de bênção. E viva a maior alegria, que é não apenas ter aqui a maior bênção para você, mas ter o consolo de que aqueles que você ama estarão com você durante toda a eternidade. Para de ficar caindo nessa armadilha diabólica, de ficar vivendo nesse tempo aqui como se esse fosse o lugar, nosso destino final. Para de ficar focado em correr atrás do vento aqui. Para com isso. Viva de forma mais simples. Viva de forma mais simples. Não seja escravo de ninguém nunca mais na sua vida, nem de dinheiro, nem de nada. O Senhor Jesus te salvou, te libertou para uma nova vida. Receba de Deus isso e viva. Viva como um cidadão do céu. O Senhor tem tudo o que você precisa, o Senhor tem sustento para você. Mas, pastor, e os meus filhos, e a faculdade dos meus filhos, e o que eu vou deixar para os meus filhos? E quando eles chegarem na idade tal, eles receberão das mesmas mãos tudo o que precisam. Irmãos, não dá para esperar chegar no céu para ter paz. O tempo da paz também é agora. A esperança é viva e renovada dentro dos nossos corações, para vivermos um estilo novo de vida, de gente que está indo para o céu, e não de gente que está indo para o inferno, não de gente que não tem a esperança. A esperança vive em você, Jesus. Irmãos, talvez num sermão como esse você se lembre de pessoas, irmãos, amigos, tios, vizinhos, sobrinhos, gente tão importante para você, morrendo sem Cristo. E aí eu te pergunto, você tem conseguido ir na direção dessa gente? Você tem feito disso um objetivo da sua vida? Porque o título que você tem não vai mudar o destino eterno delas. A quantidade de dinheiro que você tem na conta também não vai mudar o destino delas. Todas as tuas conquistas materiais de nada valerão, nem para você, nem para elas. Nada. Então você talvez me diga: poxa, pastor, estou tão sem tempo. Não tem tempo para isso. Minha agenda não dá, pastor. Você tem outras prioridades, né? Você já tem tanta pressão. Tem a mulher te pressionando, tem o marido te pressionando, tem o chefe te pressionando, tem o boleto do cartão chegando. Você está sem tempo, né? Para entrar dentro do contexto dessa pessoa que você ama, iluminar, salgar, trazê-la para a luz. Está sem tempo. Quando que você vai ter esse tempo? Quando será o teu tempo? Quando será o tempo da tua doação e da tua renúncia? Quando? Não é para mim essa resposta, irmãos. Essa resposta é para aquele que te salvou. Quer usar você para salvar outros. Viva com menos e você terá tempo.
viva com menos. E você vai conseguir entrar no contexto delas. Senhor, pancada essa tua palavra hoje. Pancada, Deus. Porque toda vez que a gente fica assim espremido para falar de vida eterna, para falar de vida depois da morte, para falar de céu, inferno, passagem, luto, perda, fica tão clara a nossa fragilidade e limitação. Fica tão claro aquilo que a Bíblia nos ensina de capa a capa, de que nós somos criatura. E o Senhor é o nosso Criador, e o Senhor é o nosso sustentador. E o Senhor tem palavra de vida para nós, e o nosso tempo nessa terra está contado por Ti. E ninguém vai estender isso mais, nem vai antecipar isso, porque a vida é um dom do Senhor, é um presente do Senhor, mas o Senhor tem a continuação disso de forma perfeita e completa para todos aqueles que recebem Jesus. E tem um mundo inteiro, uma cidade inteira, Deus, e tantas pessoas nesse mundo que sequer conhecem isso. Tem lugares inalcançados ainda pelo Evangelho, mas tem gente em lugares evangelizados que também descreem, e nós contribuímos muito por essa descrença, Deus, porque muitas vezes nós negligenciamos o nosso próprio papel de ser igreja, corpo vivo do Senhor na terra, e muito apaixonados com as coisas desse mundo e valorizando o monumento, ao invés de valorizar o movimento do teu espírito. A gente se entrincheirou de tantos afazeres que nós não damos conta de fazer o que é mais importante. Perdoa os nossos pecados, Deus, nessa área da omissão, da negligência. Restaura a paixão por vidas nesse lugar, Deus. Restaura o teu povo. Faz, Deus, aqueles que já oraram pela salvação de irmãos, de pai, de mãe, de sobrinho. Faz de novo, Deus, se ajoelharem ante a tua santa presença e buscarem em Ti. E move, Deus, move na minha família, Deus. Gente que está fria espiritualmente. Gente que está vivendo nesse mundo como se o fim fosse aqui. Vivendo, Deus, de um jeito que parece que um eclipse entrou e eles já não conseguem dar mais a resposta da fé. Usa as nossas vidas, Deus, para a glória do Teu nome e para que outras vidas sejam transformadas. Obrigado, Deus, por esse alerta do Senhor. Obrigado, Deus, por nos chamar a atenção para aquilo que é profundo, eterno e verdadeiro. Eu Te dou graças, Deus. E aí peço que abençoes a todos nesse lugar, que a palavra do Senhor ecoe em cada coração e que as respostas sejam as respostas de fé. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus. Vá em paz e uma ótima semana.